uma ótima tarde para você. O Brasil das Gerais está no ar. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Você já ouviu falar na teoria do apego e sobre os benefícios do vínculo afetivo e os impactos da falta dele na vida das pessoas, especialmente das crianças? Este é o tema do programa de hoje, que começa agora. Para o psicanalista britânico John Bowlby, os seres humanos são inatos ao apego. A sua teoria explica quando e por que desenvolvemos apego por outras pessoas, principalmente pela mãe. Vai muito além da dependência. Tem a ver com vínculo afetivo, conforto e segurança. Os benefícios são muitos e se refletem por toda a vida. Mas as consequências da falta de apego na vida de uma criança também são grandes. Para conhecer um pouco mais sobre essa teoria, convidamos a psicóloga clínica Carol Perrella e a também psicóloga Juliana Marques, que vai participar com a gente de forma online. Olá, boa tarde, muito bem-vindas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é meu e bem-vinda, Carol. É um prazer estar aqui. E com a gente aqui no estúdio também a empreendedora Renata Cristina Scherer, que está na nossa bancada de hoje. Boa tarde, Renata, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada por estar aqui, por trazer a gente. Não, a gente é que agradece. Você montou essa mesa tão bonita, conta o que você trouxe. O que eu trouxe? Eu trouxe basicamente saúde para as crianças, tempo livre para as famílias e todo mundo feliz, e é isso que a gente quer, né? Nas famílias, com as crianças. A gente precisa de tempo, a gente precisa do apego, a gente precisa de tudo isso. Sem dúvida, já já a gente conversa mais. Antes, vamos começar, Carol, explicando melhor o que é exatamente a teoria do apego e como que ela surgiu. Claro, como você disse, é uma teoria que foi primeiro criada pelo John Bowlby. Ele culminou esse termo porque ele percebeu a importância do vínculo afetivo das mães com as crianças para o desenvolvimento infantil saudável. Então, o ser humano, diferente dos outros animais, né? O ser humano, ele precisa de outro ser humano para sobreviver. Tem muitos bichos na natureza que já nascem prontos, né? Já saem correndo e pronto, já está pronto para a vida. O bebê humano não. O bebê humano, ele precisa de amor para sobreviver. Ele não precisa somente de alimento. Ele precisa de cuidado, ele precisa de afeto. Então, essa é a teoria que o John Bowlby vem trazendo para a gente sobre a importância da criança desenvolver um estilo de apego seguro. O que é o apego seguro? É a criança entender que ele tem segurança na conexão, ele tem a segurança no vínculo. Mas isso nem sempre acontece. Então, o John Bowlby veio criando aí essa teoria para falar do apego seguro, mas também dos estilos de apego inseguros, também chamados de apegos adaptativos. Quando ele não acontece de uma forma saudável, o nosso corpo tem que dar um jeitinho para acomodar a realidade como ela é. Já já a gente também aprofunda mais nisso aí, mas antes eu queria saber sobre essa questão do primeiro apego da criança, que a gente, claro, imagina que é com a mãe, né, Juliana? Como é que a criança desenvolve isso inicialmente e quem são depois as outras pessoas com quem esse apego pode ser criado? Bom, como a Carol falou, na nossa espécie nós somos humanos e nós nascemos precisando do cuidado dos outros. A gente nasce sem habilidade, a gente não sabe andar, a gente não sabe pedir coisas, a gente só tem o nosso corpo. O bebê humano usa o corpo dele para chamar, para convocar a mãe ou o pai. Então, a junção da necessidade biológica de cuidados para a sobrevivência com a disponibilidade de um adulto
é a receita dessa colinha do apego. O apego é como se fosse uma colinha que liga as pessoas e liga as emoções, dá um sentido para o que o bebê está sentindo, porque ele não sabe que o desconforto que ele sente é fome. Isso não existe para o bebê. Ele não sabe que a dor está dentro dele porque ele tem cólica e o estômago dele ainda é prematuro. É o apego inicial do pai, da mãe ou de outro adulto que vai começar a dar esse sentido para o que o bebê está tendo o tempo todo. Então, o apego vai nascer da necessidade biológica, né, com a disponibilidade dos adultos. Esse é o padrão, tá, Patrícia? O ideal é que aconteça isso. Um bebê que convoca o adulto e adulto disponível. A gente tende a associar esse adulto disponível à figura das mães, mas nós sabemos que um adulto disponível que tenha capacidade de cuidar pode ser suficiente. Então, esse adulto pode ser a mãe ou o pai ou outro cuidador. Tá certo, né? O importante é o bebê ali se sentir seguro e bem cuidado. A Eunice Francisca Martins, que é enfermeira e professora da Escola de Enfermagem da UFMG, fala agora sobre a importância do vínculo criado entre o bebê e a mãe durante a amamentação. Vamos ver. Sabemos que durante a gestação há o bebê, né, que está ali no imaginário, e quando chega esse bebê real, né, junto com a mãe, e a amamentação é esse primeiro momento de contato, né, íntimo e profundo, olho no olho, como a gente diz. E esse momento inicia-se, né, na sala de parto, no contato pele a pele, onde a criança deve amamentar na primeira hora de vida. Isso é importante, né, para esse aprendizado da criança, é importante para a segurança dessa criança. A criança, né, o bebê, ele não consegue sobreviver sozinho. Então, nesse sentido, o desenvolvimento da sua segurança, né, o seu referencial afetivo, a amamentação contribui muito nesse sentido. E aí a gente deve começar pelo que a gente chama da hora de ouro, né? Essa primeira hora de vida, onde a criança já tem esse contato pele a pele e vai desenvolvendo, né, o início da amamentação. Importante também dizer, né, que durante a amamentação há uma liberação da ocitocina, que é o que a gente fala do hormônio do amor, né? Então, durante esse momento, esse hormônio, ocitocina, que é importante para a liberação do leite materno, também ajuda, né, na fortificação desses vínculos. Obrigada, Eunice, pela participação com a gente. Realmente a amamentação aí, sempre que possível, não tem igual, né? É o alimento mais completo aí para o bebê. Renata, como é que foi que você teve a ideia de criar essa empresa, né? Que você e sua sócia, né? Que está aqui no estúdio com a gente, de papinhas para crianças. Foi pensando aí nesse contexto de tentar ajudar as mães a criar mais tempo de qualidade, mais tempo de apego com seus filhos? Com certeza, foi bem assim que tudo começou. Eu e minha sócia, a gente tem os nossos filhos próximos, hoje já tem 8 anos, mas eles nasceram 3 meses de diferença. E aí começou a introdução alimentar, que a gente sabe que é uma fase complicada, é uma fase que, principalmente para a mãe, o pai, né, a gente quer que a criança coma tudo, a gente quer que a criança coma uma variedade. Então e a criança está saindo do peito, né, da amamentação, que como a gente disse ali é um momento único também para esse desafio da papinha. E rola aquela insegurança. Então, assim, a gente começou a introduzir alimentar juntas. Ela fazia na casa dela, congelava em potinhos, tudo natural, porque eu acredito que a maioria das famílias fazem isso, fazem uma maior quantidade, congelam, e o papá de casa nada mais é do que essas comidinhas congeladas. Então, a minha sócia fazia de lá, eu fazia de cá, a gente se encontrava e se trocava, porque é bom trocar tempero, variedades. E aí a gente começou a fazer isso. Aí nossas amigas começaram, nossa, eu também quero, que praticidade, que saúde. E aí a gente falou, por que a gente não ajuda os pais
a ter mais tempo livre, porque eu acho que a maternidade é isso, a gente precisa de tempo livre e a gente não tem. Que a gente fica muito tomada, né? Tomada por todo o entorno tudo, e todo o trabalho que dá mesmo, né, gente? Quem tem criança aqui, eu sou mãe de duas crianças, sei bem então. o que é, né? A gente muitas vezes não consegue curtir os nossos filhos por causa dessas tantas outras funções e demandas que a gente tem, né? Quantas horas a gente gasta na cozinha para fazer uma coisa bem feita, sem contar em segurança, sem contar tudo aquilo que aquela carga que vem junto. Então a gente criou isso e assim, a gente traz saúde para as crianças, porque tudo é balanceado. A gente tem nossa Nutri, Lívia Magela, querida, ela faz tudo, todo o cardápio. Tudo que a criança precisa daquela faixa etária está num potinho desses. Ai, que delícia. Já já a gente vai conhecer mais, então, sobre os ingredientes, né? Tudo que você usa aí, porque chegou a hora daquele rápido intervalo. E antes disso, eu deixo você com um trecho do filme Cegonhas, a história que não te contaram, sobre cegonhas que não entregam mais bebês e sim pacotes de encomendas. Mas com um bebê perdido, a cegonha mais nova da equipe assume a missão de levar uma pequena criança para um lar com amor e afeto. Voltamos já já. Desde que o mundo é mundo, as cegonhas entregaram bebês. Nem sempre era fácil. Vamos entregar esse bebê. E uma família que nunca recebeu o bebê que pediu. Se essa bebê achar a família dela, já vai valer a pena. E tem essa coisa aqui. Ups, perfeito. Fui pra achar meus pais. Vai achar a sua família. Não, não, não. Tem gostinho de flor. Tá legal, todo mundo pra trás. Apaixonou? Eu apaixonei. E você apaixonou? Apaixonei também. Eu também. One day, Princess Cordelia arrived at the most beautiful kingdom in the world. She knew not a soul and was worried no one would like her. We sent word to Mrs. Spencer to bring us a boy. You don't want me. There's no point in crying. There's been a mistake is all. Girls can do anything a boy can do, and more. What good did she be to us? We might be some good to her. Diana, shall we swear to be best friends forever and ever? I solemnly swear to be faithful to my friend for as long as the sun and moon shall endure. You have such a way with words. Brasil da Gerais está de volta e a gente acabou de ver um trecho da série Anne with an E, que conta a história da vida de uma jovem órfã que após uma infância difícil é adotada por engano por um casal de irmãos. Mas o que era para ser um erro se torna a família de Anne, que finalmente encontra amor e muito afeto. E a gente segue conversando sobre a teoria do apego com as psicólogas Carol Perrella e Juliana Marques, e aqui também com a empreendedora Renata Cristina Scherer. Renata, você estava mostrando para a gente então um pouco das papinhas que vocês produzem aí para ajudar as mães, Claro. né, na missão aí de criar seus filhos com muito amor e muita saúde. E a gente também falou sobre a importância da amamentação no bloco passado. Com certeza. Como é que vocês pensam essa papinha? Porque a amamentação continua no peito e a papinha é introduzida em fases, certo? Exatamente. Geralmente a introdução alimentar é aos 6 meses, claro que cada caso é um caso. E a gente tem a linha que vai de 6 a 8 meses, né, que é balanceada de acordo com essa faixa etária, sem adição de sal. Os ingredientes são amassadinhos, enfim, tudo para essa faixa etária. Continua a amamentação. Depois vem a fase de 8 a 12 meses, que os pedacinhos já são um pouco maiores, sem adição de sal, para aquela faixa etária. A criança vai aprendendo a mastigar. Vai aprendendo já, a mastigar, nada processado, tudo amassadinho, exatamente como deve ser. E depois a gente tem a nossa linha de 1 a 3 anos, que na verdade é o nosso carro-chefe, porque por mais que depois de 1 ano a criança possa comer a comida da família, a gente sabe que hoje em dia a gente não para almoçar uma variedade de legumes, a gente não para jantar uma variedade de arroz, feijão, carnes, enfim. Então acaba que
tendo isso em casa, é saúde para as crianças, praticidade para os pais e tempo livre para os dois, que é o que a gente está falando aqui agora. Para a gente curtir realmente aí as crianças e um ao outro, né? No caso de um casal também. Claro, né? Imagina. Falando aí no apego do bem, porque, Carol, muita gente confunde a palavra apego como uma coisa ruim, né? A gente fala tanto em desapegar hoje em dia que quando se fala em apego vem essa sensação de não ser uma coisa boa. Eu queria que você reforçasse então os benefícios da teoria, né, do apego. Por que esse apego do bem deve ser sim estimulado? Claro, eu acho que a gente pode acrescentar uma palavrinha aí que eu acho que vai trazer uma clareza maior para todo mundo. A gente precisa de apego seguro. Porque o que não é saudável é exatamente os estilos de apego que são disfuncionais, que são inseguros. Então, por exemplo, a gente fala muito sobre dependência emocional, né? Apego material. Apego material, mas principalmente no campo emocional, é exatamente quando a pessoa não tem o apego seguro é que ela tem tendências a criar dependência emocional na vida adulta. Então, eu acho que é uma questão, inclusive, de nomenclatura, né? Porque a palavra apego, realmente, ela traz essa carga, mas é muito importante a gente falar sobre o apego seguro. E o apego seguro vai entregar para a criança todas as suas necessidades básicas emocionais. E não tem prejuízo nenhum aí, só tem coisa boa, a gente poder entregar para a criança aquilo que ela precisa, né? Juliana, a gente pode falar que esse apego passa por sensações físicas também, pelo toque, pelo abraço, pelo beijo, que vai muito além do emocional? E quais são as consequências pela vida fora aí, para o bebê e para a criança que não tiveram isso? Patrícia, você foi no ponto central, que é a questão do toque, do olhar, que é aquele que a gente fala, entre aspas, lamber a cria. Então, quando nasce um bebê humano e esse bebê é provido de carinho, cuidado, toque, aquele toque individualizado, aquela pessoa que conversa e fala com o bebê naquele manhês, né? A conversa, a linguagem que cada mãe estabelece com o seu filho, e com cada filho ela estabelece uma linguagem diferente. Essa é a receitinha que a gente vai começar o apego, quando ainda não tem linguagem, quando a criança ainda é muito pequenininha. Isso é o começo de tudo e passa muito pelo toque físico, pelas sensações, sim. Tanto que quando a gente faz treinamento de babás, treinamento de pessoas que trabalham em creches, a gente ensina a individualizar o cuidado, para não ter o mesmo banho para todos os bebês, o mesmo jeito de colocar a comidinha para todos. Então a gente individualiza o cuidado para aquele bebê começar a demandar mais e mais apego, porque ele gosta, ele vai retribuir, e aí a gente desenvolve a capacidade dele se vincular com segurança. O que acontece quando isso não acontece? O que acontece quando um bebê não é permitido a ele desenvolver isso? Isso vai afetar no desenvolvimento físico, ou seja, no crescimento e na saúde dessa criança física. Isso vai afetar no desenvolvimento emocional, é o que a Carol acabou de falar, né? Vai trazer padrões disfuncionais de emoção e de relacionamento, e vai impactar no desenvolvimento social. Essa criança que não teve essas necessidades atendidas vai ser um membro difícil de socializar, né? Tanto que tem um dos livros que mais vende no mundo é o clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro tem um nome de marketing, mas está falando de apego. Então, essas disfunções do apego, essas problemáticas do apego são as que lotam os consultórios de psicologia, inclusive na vida adulta. Então, sim, a falta de um apego seguro traz impactos físicos e sociais, além dos emocionais.
Vamos chamar então nosso próximo VT, gente, aproveitando que a Juliana falou aí dos consultórios. É a Marina Margotti. Ela conta agora como a psicanálise explica a necessidade de estarmos em contato com outras pessoas e por que criamos vínculos e apegos durante a vida. Vamos ver. O ser humano é um ser social, né? Ele já nasce imerso na cultura, em sociedade. A partir disso que a criança vai se desenvolvendo, né? Sendo capturada nesse laço com o outro, sendo capturada nesse laço de afeto, né? De amor, de cuidado, de expectativas, a partir do que ela vai entendendo, né? Que os cuidadores querem e esperam dela, né? Vai entendendo o que ela acredita, né? Que agrada e desagrada, né? Então, no momento que ela vai sendo lançada na escola, no mundo, né, ela vai partir uma busca por ser novamente amada. Então, por vivenciar afetos ali que ela só pôde vivenciar na relação com o outro. Então, isso é algo constitutivo. A gente pode dizer que a gente, na relação com o outro, é que a gente pode se ver, se conhecer, né? Se estranhar, se angustiar e com isso se identificar também, formar grupo, né? Viver em sociedade. Essa é a forma que existe, né? Para viver, fazendo laço. É isso aí, obrigada Marina pela participação aqui no programa. Somos todos seres sociais, né? E a vida sem laços e sem afeto realmente não tem graça. Vamos então agora voltar aqui para Renata, eu quero saber dela, tem comidinha para adulto aqui também? Para adulto não tem, mas quem disse que adulto não pode comer, né? Porque a linha... Mãe tem mania, né, gente? Quem é mãe aqui sabe de sempre comer o resto da papinha das crianças, dos filhos, né? Até porque a gente não quer desperdiçar nenhum tipo de alimento. Mas esse aqui, aposto que faz sucesso também com os pais, né? Claro, com pais, gente mais idosa, qualquer pessoa, qualquer pessoa. Uma canjiquinha, gente, quem não gosta? Gente... Vamos lá, deixa eu provar então. Já está quentinha. Oba, dá licença. Eu adoro canjiquinha. Delícia, a gente tem uma variedade mesmo, porque a gente sabe que a criança precisa de variedades. Que delícia, super suave, né? Suave, justamente, e... Maravilhoso. Que ótimo, que bom que tu gostou. Bem prático também, né, pra gente levar. Exatamente, para levar aonde for. Onde for, pro trabalho, às vezes vai levar a criança num evento social, numa festa, né, quer levar uma comida saudável. Viagens também, coloca no isopor, tá ótimo. Comida de verdade, né, isso é importante. Verdade, exatamente. A gente fugir dos industrializados, das embalagens. Tudo. Né, e optar sempre aí pelo que a natureza tem de melhor para nos oferecer, né? Com certeza. Renata trouxe legumes fresquinhos aqui. Fresquinhos, o que é usado nas nossas comidinhas, tudo é fresquinho, tudo é feito com muito, para nos lembrar muito disso. É. Muito bom. Que bom, que delícia, bom. Adorei. Que ótimo. A gente fica feliz. Agora, gente, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem final para quem está nos assistindo. Carol, por favor. Claro. Primeiro quero agradecer, viu, Patrícia? Esse tema é tão importante. Eu imagino que tenha muitas mães aqui nos assistindo agora. E o recado que eu quero deixar é que abracem seus filhos, deem muito colo, prestem atenção neles, tenham presença de qualidade, porque esse é realmente o maior investimento que vocês podem fazer para o futuro das suas crianças. Tempo de qualidade, amor, colo, carinho, o amor cura tudo. E é isso que cria a base da resiliência humana. Então, não se preocupem, colo não mima a criança, você não vai estragar a sua criança por dar amor. A gente levanta muito essa bandeira, né, Juliana? O amor cura, o amor é a base de tudo. Então, apenas façam isso e vocês vão colher bons frutos aí no futuro com as crianças e com a nossa sociedade, né? Porque somos seres sociais e tá todo mundo junto nisso. E precisamos, né, de amor, né? Apego é igual a amor, certo, Juliana?
Tudo isso que a Carol falou lindamente e lembrar do fator protetivo do apego, porque dificuldades todos nós temos, traumas podemos vivenciar a todo momento, mas o apego vai ser aquela proteção que vai garantir que a gente siga adiante. Então tem que investir mesmo. É, isso aí, né? Quando a gente passa por momentos difíceis, a gente volta no colo da mãe, né? É no abraço do amigo, é no aconchego da família, da comida gostosa, né? Que isso nunca nos falte. Muito obrigada, viu? As três pela presença aqui com a gente, por tanto afeto, por tanto amor. Obrigada a você de casa também pela companhia de sempre. Um grande beijo, se ame, se cuide e um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau.